Existem experiências na nossa vida que são colocadas, são situações energéticas que são colocadas e que elas tendem, vamos dizer assim, a nos tirar de uma vibração equilibrada, de uma vibração equalizada, como se elas fossem gerar um ruído. Né? E isso se traduz em impaciência, se traduz em raiva, se traduz em cólera, se traduz em várias atitudes, vamos dizer assim, que são atitudes que não ficam no nosso controle emocional ou que não ficam no nosso controle racional, né? E nos levam a comportamentos e atitudes que são negativos. Por exemplo, você está andando de carro num trânsito e você tem um certo ritmo, uma certa velocidade, e eis que você dá fé de que tem um carro na sua frente que está muito lento. Para você está muito lento. Né? E aí você sai desse prum, né? Você fica muito chateado, você fica com raiva porque aquele carro na frente está andando de uma maneira muito lenta. Quando isso estiver acontecendo com vocês, assim, uma proposta de pensamento é exatamente que você procure entender por que é que isso está acontecendo. Né? Se tiver tempo para esse raciocínio, isso seria muito positivo. E do ponto de vista dos elementos, né, da própria astrologia, né, isso tem muito, mas muito a ver com o fogo, terra, ar e água, né, a maneira como essas energias, vamos dizer assim, vão vibrar conosco, né. E a resposta também vai ter muito a ver, inclusive, com os ritmos, né, que é o cardinal fixo e imutável, a forma como você vai responder aquela energia de travamento, né, do carro que está na frente. Mas uma coisa é absolutamente certa, né? E tudo isso são elementos que nos auxiliam, né, se você assim fizer, tá certo? Se você assim compreender, que vão nos auxiliar efetivamente no nosso aprendizado, na nossa existência, tá? Então, são coisas que acontecem, né? Elas não acontecem assim racionalmente, porque você vai ter que passar por aquilo. Não é isso, tá? Mas tudo que nos acontece quando você começa a pensar em termos de evolução do ser, né? Tanto nesse mundo como no mundo espiritual, elas têm um sentido. Não essencialmente, não é um sentido intrínseco, mas é um sentido que a sua mente racional, a sua emoção, ela vai dar para aquele evento. Então, ao invés de deixar aquele evento do carro lhe trancando como uma coisa assim pontual na sua vida que lhe desequilibrou, né, você torna aquilo ali uma situação de aprendizagem. E isso é uma ação consciente do ser humano, tá? Então, e a astrologia trabalha muito com esses eventos, a espiritualidade trabalha muito com esses eventos. Não é que você vai vivenciar aquilo ali para aprender isso ou aquilo, não. Você está vivenciando aquilo e, baseado nisso, você pode tentar aprender essa ou outra coisa, tá? Essa que é a ideia. Não é você usar, né, ou integrar integrar é melhor. Integrar esses elementos da vida na sua história para que você possa ter aprendizado. Então, isso é uma prática que é muito legal quando você começa a tornar ela cotidiana. E é lógico que a gente desliza, né? Tem horas em que a gente não consegue manter isso, e isso é absolutamente normal, tá? Bom, e em relação a essas situações vibratórias, um fator que faz com que a experiência possa, de fato, ser utilizada como algo de aprendizagem, né, de aprendizagem significativa, de aprendizagem útil, é o fato de você começar a ter assim respostas através de sonhos, através de acontecimentos. Isso não significa nos acontecimentos que necessariamente vão se materializar novos acontecimentos na sua história, mas é que como a sua frequência está mudando, a sua percepção daquilo que está acontecendo vai mudando e literalmente parece um outro tipo de evento. Por exemplo, você vem com o carro, aí tem um carro andando devagar,
De repente você dá um sinal de luz e o carro sai para o lado, né? Talvez isso acontecesse sempre, mas agora você está centrado não no fato de que o carro está andando devagar, mas que você deu um sinal de luz e o carro foi para o lado. Compreende? Então é muito assim da vibração com a qual você se liga, né? E isso é que é muito interessante, isso é muito legal de ver acontecer. E é lógico que não é uma coisa assim, que você vai mudar os eventos à sua volta. Não é exatamente isso, né? Ainda que a gente tem notado que quando você tem um bloqueio de energia na astrologia, por exemplo, são as quadraturas, né, as oposições e tal, quando você resolve a forma de se relacionar com aquelas sensações, né, aquelas formas de compreender o mundo, vamos dizer assim, quando você altera isso, você altera de fato a coisa em si, né? Quer dizer, se você não se irritar, se você esperar que aquela pessoa saia do carro da frente, a chance de haver uma briga no próximo sinal, a chance de haver algum acidente e tal, ela se torna menor, né? Porque aquela história, né, que a gente já colocou, né? Quanto mais consciência você tem das suas histórias, né, menos você deixa na mão da imprevisibilidade, né, ou dos acontecimentos que não ficam fora da sua forma, vamos dizer assim, de se relacionar com eles. Talvez desse para usar, com muitas restrições, a palavra controle, tá? Então, a ideia toda de você buscar esse autoconhecimento é isso, né? E eu posso dizer para vocês o seguinte, nem sempre dentro do nosso tempo, mas existe uma possibilidade muito grande, muito concreta, das coisas à nossa volta começarem de fato a mudar, tá certo? E mudar de uma maneira que nós estaremos mais em equilíbrio. E aí a gente vai tender a pensar o seguinte, o contexto todo mudou muito, então eu me tornei mais equilibrado. Não, você mudou muito internamente, e aí as suas vibrações começaram a se encaixar melhor com as vibrações de equilíbrio que você está de fato buscando. Então essa que é a ideia. Então vamos fazer aqui uma rápida recapitulação, vamos dizer assim, de todo esse processo, né, que a gente tá colocando para vocês, tá? Vocês precisam, então, compreender que, de fato, coisas acontecem na nossa vida, e essas coisas elas estão acontecendo, tá? O que nós podemos fazer em relação a isso? Nós podemos escolher os caminhos, né? Escolher os caminhos pelos quais a gente quer, de fato, passar. Mais do que isso, não é? Você pode escolher e tentar, vamos dizer assim, construir a energia, né, que você vai usar, vamos dizer assim, ou você vai assumir para passar por esses caminhos, tá? Então eu posso passar por um caminho tentando encontrar pessoas, né, ou situações harmônicas, porque eu estou em harmonia, né? Eu me decidi passar por esse caminho de harmonia. Então, as coisas que vão acontecer, até mesmo furar um pneu na viagem, pode se tornar algo possível, de gerar um momento de parada, bater uma foto do lugar e tal, essas coisas assim. Então, pode parecer assim uma coisa meio sem sentido, né? De ficar procurando essa situação, mas é isso que, de fato, a gente está tentando passar para vocês, tá? Toda a história do autoconhecimento, toda a história dessa vinculação com essas outras energias, né, com essa coisa mais mística, tem a ver com isso, né? Não de você necessariamente mudar um determinado evento, mas de que, em virtude da sua vibração ter sido alterada, de você mudar, é possível que o evento se altere ou você vai alterar a sua relação com o evento. Então é disso que nós estamos falando agora, e é disso que nós tratamos, vamos dizer assim, de transformar as experiências, né? Que até, no caso, o próprio mapa nos dá um auxílio muito grande para a gente poder fazer isso, né? Essa mudança de compreensão. E é um esforço consciente, tá? É um exercício. Não é uma coisa assim, vou mudar e simplesmente dar um clique e muda, tá? Então vamos à luta.